que você tá, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal e desde já se inscreve no canal, deixa o joinha aí, compartilha com seus amigos, com seus parentes. É aquele que também não é seu amigo, compartilha também, né? Porque coisa boa serve pra todo mundo, até pra quem a gente não gosta muito, tá certo? Essa semana nós vamos falar um pouco sobre as histórias bíblicas. E as histórias bíblicas, ela tem uma diferença muito grande de aquilo que nós vemos em algumas histórias por aí. Quero começar dando uma ideia, talvez coisas que você já saiba também, da diferença da palavra história com H de história com E. É verdade, a palavra história pode ser escrita de duas formas diferentes. Às vezes a gente não percebe muito isso porque a gente sempre usa a palavra história para tudo que a gente vai dizer com relação a essa ideia. Assim como no inglês, nós temos duas palavras diferentes para história também. Nós temos a history e temos a story. Então, quando eu me refiro a histórias verídicas de coisas que de fato aconteceram, eu uso história com H, tanto no português quanto no inglês. Quando eu vou contar uma ficção, uma história que não é verdadeira, eu uso então a palavra história. Nós brasileiros não estamos acostumados a usar essa palavra história e eu tenho a impressão que muito poucos de nós já escreveu a palavra história. E lá nos Estados Unidos é muito mais fácil. Por exemplo, se você lembrar de um filme chamado Toy Story, ou seja, é a história de um brinquedo e essa história não é uma história verídica. Assim como também existe um canal americano aqui no Brasil chamado History Channel, ou seja, um canal que vai falar de histórias que no ponto de vista deles são histórias verídicas. Bom, a palavra de Deus, ela não conta histórias, mas sim histórias. E vale a pena mencionar que existem algumas histórias na Bíblia que parecem histórias, porque precisa muito do argumento fé para acreditar nelas. Imaginar que Jesus transformou água em vinho, por exemplo, não é simples para qualquer mentalidade. E que ele ressuscitou ao terceiro dia, muito pior. E que Jesus voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória, ao som de trombetas, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e terão encontro com Jesus nos ares, porque Jesus nem tocará a terra. Olha, vou dizer para você, parece produção hollywoodiana de histórias. Mas sim, essa história é verdadeira e ela vai acontecer. Por isso, eu quero começar a semana de hoje dizendo, vamos falar de histórias bíblicas, mas é importantíssimo você entender que nós precisamos colocar aqui o argumento fé para entender e aceitar algumas histórias. Mas também é verdade que muitas dessas histórias, para não dizer todas, existem comprovações científicas através principalmente de uma ciência humana chamada arqueologia. A arqueologia tem comprovado algumas histórias bíblicas, até aquelas mais bizarras, por assim dizer, como é o fato da Arca de Noé. Quando a gente lê essa história, a gente diz assim, é impossível que um barco, por maior que ele seja, pudesse comportar todas as espécies que nós temos de animais no mundo. Mas sim, a Arca pôde sim comportar todas as espécies de animais que temos e a arqueologia tem materiais vastíssimos comprovando, sim, o fim do mundo, entre aspas, através de um dilúvio e confirmando, sim, a possibilidade de haver uma arca que comportava aí todos os animais que nós temos. Quero ler um texto bíblico com você hoje que diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Essa é uma história, a história das pragas do Egito, que também há necessidade de ter fé, mas que ocorreu e que nós temos inclusive evidências científicas de que essas pragas ocorreram, inclusive da literatura antiga. Então, essa semana vamos embarcar em muitas histórias e tirar as histórias religiosas da nossa vida. Grande abraço para você e a gente se encontra amanhã.